Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Vandeusa Lemos, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje nós iremos falar sobre um assunto muito delicado e de extrema relevância, a depressão, que por sua vez, segundo a Organização Mundial de Saúde, tem afetado 5,8% da massa brasileira, dados atualizados neste cenário epidêmico. Vale lembrar que este índice é baseado em pesquisas e análises comprovada, óbvio, mas que tem algumas pessoas que têm depressão e nem se dão conta. E outras até se dão conta que têm a depressão, porém têm medo de falar sobre o assunto, com medo de aparentemente demonstrar fraqueza ou por algumas outras questões pessoais. O que nos leva a refletir que há uma grande possibilidade desse índice ainda ser maior do que o registrado. E o que me instigou a falar sobre o assunto, além da citação anterior, foi o despreparo das pessoas para lidar com quem está enfrentando esta doença. Pensando nisto, eu separei deste vasto assunto 4 tópicos fundamentais para poder trabalharmos ao longo deste vídeo. Por isso, sugiro que você assista ao vídeo até o final para poder absorver em poucos minutos o que eu levei um grande e dificultoso período para poder aprender. Contudo, dou graças, pois se assim não fosse, eu não teria adquirido a experiência que tenho hoje e nem estaria aqui agora gravando esse vídeo para você. Portanto, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Chega um tempo que a gente consegue compreender melhor as coisas, o porquê de certos acontecimentos. A gente aprende que é forte, que pode suportar e o quanto pode ir mais longe. Talvez tenha alguém no seu convívio que esteja passando por um período depressivo e você não sabe nem como ajudar. Talvez você até tenta compreender a pessoa, você tenta ajudar de alguma forma, mas não sabe nem o que fazer. É um processo muito complicado, uma tarefa muito árdua. E por mais que você se esforce, você não consegue obter êxito. E eu estou aqui justamente para te ajudar. Se eu conseguir isso, o meu objetivo será alcançado. Antes de eu começar a listar os tópicos, vamos primeiro entender o que é a depressão. Diferente do que muitas pessoas pensam, a depressão não é uma tristeza profunda, um vazio interior. Estes são alguns dos sintomas. A mesma trata-se de um desequilíbrio neurológico, onde os principais responsáveis são os neurotransmissores serotonina e noradrenalina. Havendo um desequilíbrio nesses mecanismos, surge-se a depressão. Logo, a depressão não é a falta de Deus. A gente leva a sério os problemas nos rins, no fígado, no pulmão, no coração, no esôfago, etc. Mas a depressão é a falta de fé. Um depressivo é encarado como alguém que não sabe lidar com seus problemas. A medicina estudou sobre a depressão e a comprovou como uma doença. E assim como as demais, ela também merece atenção e tratamento. As causas da depressão podem ser genéticas, biológicas, ambientais ou psicológicas. Assim como as causas, os níveis e sintomas também podem variar. A depressão pode levar um indivíduo ao suicídio. Estamos falando de algo muito sério. Por isso, um tratamento adequado é essencial. Não vou me estender mais para não fugir da proposta do vídeo, então vamos ao primeiro tópico. Então anota aí, disponibilidade. Não adianta você se oferecer de forma voluntária para poder ajudar alguém que esteja passando por um período depressivo se você não tem tempo. Não basta ter interesse, você tem que ter tempo, porque é um processo muito lento, é uma tarefa árdua, que exige dedicação. Por que o psicólogo ele solicita várias sessões de terapia? Porque ele sabe que isso é uma tarefa árdua, que é um processo lento, que exige dedicação e que demanda tempo. Se você não tiver disponibilidade, você pode estar se prejudicando e prejudicando a pessoa que você está querendo ajudar. Então não adianta tentar ajudar de maneira superficial, só para cumprir tabela ou por algum protocolo, não vai adiantar. E isso eu estou falando de maneira próxima, presencial. Online, nossa, é bem mais complicado. Segundo tópico, observação. Eu diria que é um dos caminhos mais certeiros para se conhecer alguém. Os depressivos costumam ter comportamentos diferentes. Alguns gostam de estar mais entre pessoas, que é para poder camuflar seus conflitos internos. Outros preferem mais se resguardar, ficar mais reservado. Um bom observador, ele se atenta à linguagem verbal, às expressões faciais, e isto possibilita saber o estado emocional de alguém. Por isso, a arte de observar nos possibilita entender melhor o próximo.
Se atentar ao comportamento também é algo muito produtivo. Então, observar é um grande diferencial. Terceiro tópico, ouvir. Como você vai entender alguém se você não para de falar? A gente vive em um mundo extremamente gritante, onde as pessoas sentem a necessidade de falar o tempo inteiro. Ouvir alguém parece que é um processo desgastante. Se alguém te procura, está passando por uma dificuldade, precisa desabafar sobre o assunto, e você lembra de alguma coisa que você viveu semelhante e a interrompe e começa a falar sobre os seus problemas, sobre a sua dificuldade, o que deveria ser um desabafo acaba virando uma competição de desgraça. Shakespeare tinha razão quando disse que falar alivia a alma. Você já deve ter passado por um processo dificultoso na sua vida em que você procurou alguém da sua confiança para poder desabafar e, consequentemente, se sentiu mais leve, mais aliviado. Assim é com o depressivo, ele precisa falar sobre a dificuldade dele, confiar em alguém é algo difícil para ele. Então, quando ele chega a esse ponto de conversar com alguém sobre a sua dificuldade, ele espera no mínimo ser ouvido. Mas na nossa concepção, na maioria das vezes, um depressivo tem um pensamento pessimista e a gente quer enfiar otimismo na mente dele a qualquer custo. Isso de forma alguma o ajuda, muito pelo contrário, acaba atrapalhando, ele se sente mais culpado, mais triste por estar naquela situação. E é algo que não depende dele, não é falta de força de vontade. Eu já presenciei muitas pessoas cometerem esse erro, mas pelo amor de Deus, se você busca ajudar um depressivo, ouça-o atentamente. Para de o interromper para dar-lhe conselho, falar sobre a sua dificuldade, fazer comparação com outras pessoas. Isso apenas o irrita, não irá ajudar em nada. E se o seu objetivo é ajudar, seja um bom ouvinte. Quarto tópico, inspirar confiança. Se você cumpre muito bem esses 3 últimos tópicos citados ou pretende cumprir e tropeçar neste quarto tópico, de nada adiantará seus esforços. Por que os indivíduos procuram um psicólogo para poder falar sobre as suas dificuldades? Porque o psicólogo não vai expor a vida das pessoas. Primeiro, porque eles não têm amigos em comum. Segundo, porque há um código de ética que não permite que um profissional torne público a confidencialidade de um paciente. Então, se a pessoa chegou ao ponto de confiar em você para confidencializar algo tão pessoal, ela espera que, no mínimo, você guarde para si essas informações e não saia divulgando para terceiros. E mais uma vez, Shakespeare, leva-se anos para construir confiança e apenas segundos para destruí-la. As pessoas depressivas costumam ter muita cautela, se reprimem muito. Então, se ela compartilha algo para você, é porque ela se sentiu confiante, ela se sentiu confortável. E se você expõe a situação dessa pessoa, faz com que ela pare não só de confiar em você, mas em todas as outras pessoas que se aproximar. A morte e a vida estão no poder da língua. É bíblico isso. Há informações que a gente pode e deve compartilhar com terceiros, mas em se tratando de confidencialidade, a gente deve guardar para si. Vamos recapitular? Aprendemos 4 competências distintas e interligadas. A disponibilidade, a arte de observar, de ouvir e como inspirar confiança. Eu vou ficando por aqui e a vocês ficará a incumbência de aplicar essas instruções. Desenvolva os seus próprios métodos. Eu listei aqui alguns ingredientes. Faça sua própria receita e depois me conta o resultado. Se for do seu interesse, inscreva-se no canal para as próximas atualizações. E se julgar esse vídeo como relevante, compartilhe com as pessoas que você acha que precisa assistir. Não esquece de deixar o seu like. Beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo.